Galera, aqui Marcos Roberto, PSD Design. Vamos iniciar mais um curso 3ds Studio Max, mais uma videoaula. Então, hoje eu vou passar como podemos utilizar o Multi-Sub-Object. O que significa isso? Bom, quando falamos de Material Editor, nós temos essa janela, onde ele oferece algumas esferas para que a gente possa estar editando individualmente cada textura, cada material, certo? Porém, esse recurso ele é limitado. Eu consigo, no máximo, colocar aqui algumas unidades, certo? Então, assim, como que eu posso resolver isso, né? Porque, assim, imagina um projeto que tenha muita decoração, muitos objetos na cena, né? Então, acabaria essas esferinhas aqui sendo muito poucas, né, para o meu projeto. Então, eu sugiro assim, que você trabalhe essa configuração de textura individualmente, né, por projeto, né, por produto ou por peça, né, do seu cenário. E também a gente tem esse recurso do Multi-Sub-Object, que ele acaba ampliando essa opção aqui, tá? Eu vou mostrar nessa videoaula como funciona. Então, eu vou criar aqui um box justamente para mim trabalhar a textura com a multitexturas, né? Seria multitexturas essa opção, certo? Então, eu vou abrir aqui o Material Editor. Eu vou selecionar uma dessa aqui, pode ser a primeira. Eu venho na opção aqui. Esse Multi-Sub-Object, ele é uma propriedade do Studio Max padrão, do Material Editor padrão do Max, tá? Então, dou duplo clique nele e já me abre aqui a opção, de configurações, né? Então, aqui, se você entendeu, ou se você não entendeu ainda, o que acontece? No meu box aqui, que é o meu exemplo, eu tenho vários lados, certo? Lado 2, e esses lados no Max ele identifica como ID, e esses ID eles estão aqui, ID 1, 2, 3, então, certo? Então, por exemplo, sim, eu quero colocar várias cores nesse box, porque no Max, se eu trabalhar com uma textura dessa, com uma esfera dessa, ele vai simplesmente aplicar uma textura. Por exemplo, se eu coloco, eu tenho essa aqui, cor de carro, né, pintura de carro. Então, ele vai colocar no objeto todo, ele vai colocar pintura de carro, certo? Ou a esferinha aqui, a textura que eu utilizar. Porém, com o Multi-Sub-Object, ele trabalha com ID, eu consigo fazer múltiplas texturas no mesmo objeto. Então, olha só como aumentaria aqui a minha opção de configuração, né? Imagina assim, um livro, certo? Se o livro tivesse no teu cenário, você teria que colocar uma esfera dessa para a capa, uma esfera para o miolo, uma esfera para a página 1, página 2, página 3, enfim, né? Seria, vamos dizer, você utilizaria muitos materiais, muitas opções aqui para simplesmente texturizar um livro. Nesse caso do Multi-Sub-Object, eu utilizo uma esfera apenas para fazer esse produto, certo? Então, me abre o leque aqui, né, de opções, né, de configurações do material, né? Então, feito isso, eu venho aqui nessa opção aqui, Default, né? E daí eu vou puxar aqui, no Físico Material, eu vou puxar a opção do VHI, né? A opção aqui do padrão, né? Do VHI. Pronto. A gente sabe, né, que no Max ele trabalha com hierarquia, né? Então, se eu adiciono aqui um material, automaticamente ele vai ficar nessa raiz aqui, né? Certo? Então, eu venho para a primeira opção, ele retorna, sempre a primeira opção, né? Ele vai retornar para
para o material padrão da configuração, certo? Para a primeira etapa da configuração. Então, eu posso estar renomeando isso aqui para entender, ó, multi, então vou colocar aqui multi sub, né? Material, vou colocar assim, material porque fica mais fácil para entender. Então eu renomeei, ó, se eu vier aqui no ID 2, eu vou puxar um outro material, ó. Então olha só, ele foi para o ID 2, então aqui eu vou colocar assim, ó, ID 2. Ou você pode também colocar, né, o material que você quiser. E aqui eu vou colocar ID 1. Então ID 2, ID 1, certo? Então olha só, ele sempre vai estar ali, eu vou saber onde que eu estou, né? Beleza? Agora, perfeito. Então, no ID 1 eu vou colocar uma cor vermelha. E no ID 2 eu vou colocar uma cor verde. Então, olha só, ficou esferinha vermelha, esferinha verde. Agora eu vou aplicar esse aqui no meu material. Olha só como ele ficou. Automaticamente o Max ele reconhece o ID 1 superior e o ID 2 inferior. E se eu preencher esses outros ID? Então eu vou colocar aqui e vou preencher o terceiro ID aqui com a cor azul. Então coloco aqui ID 3, né? ID 3 e volto aqui. Então olha só. E assim, ó, vai acontecer em todos eles se eu preencher. Cada um vai ficar com a sua cor. Certo, pessoal? Então essa é a parte de colocar cores. Mas e se eu quiser, por exemplo, colocar uma textura? Então eu vou pegar aqui meu material, aonde está aqui o diffuse tem esse quadrinho, certo? Se eu clico nele, eu posso chamar uma textura. Ele abre já o browser aqui para me localizar. Então eu vou procurar aqui a opção bitmap, na guia Maps, né? General, que significa geral, né? Geral e bitmaps. Aí eu vou procurar aqui o bitmap na minha pasta. Eu vou jogar aqui um que já está aqui fácil, né? Vou jogar uma imagem dessa aqui. Aí eu preciso desabilitar esse aqui, ó, use real scale, que é a escala do mundo real, né? Eu desabilito ali. E agora eu vou ativar a opção aqui, ó, de ajustar, de mostrar a textura, que é esse botãozinho aqui, ó. Mostrar a textura no Vim Import, tá? Eu vou ativar aqui, eu vou utilizar um mapa de textura, o VMap, e eu vou desabilitar aqui o Real World Map Scale. E pronto. E eu tenho a opção de aqui no VMap ainda utilizar aqui como box, né? Eu estou utilizando um box, então ele vai se encaixar perfeitamente no box, ó. Então esse é o procedimento de criar um material com textura. Beleza, galera? Então vamos voltar aqui para o meu subobject. Eu vou colocar uma textura também aqui nessa esfera verde. Um outro formato, né? Eu clico aqui, porque aqui é um atalho, né? Mas um outro formato eu posso vir aqui para baixo, ó, vai ter Maps. E eu adiciono, ó, se você ver aqui em Diffuse, ele está em branco. Mas se eu vier aqui, nesse que eu coloquei aqui o primeiro, ó, se eu venho aqui para baixo em Maps e eu venho no Diffuse, olha, ele vai ter ali, ó, que aqui seria a opção, Diffuse seria a opção de eu editar. Então eu vou clicar aqui, se eu quiser editar, e eu vou clicar aqui em Bitmap e vou poder alterar a minha textura, certo? Então voltando aqui, ó, eu vou no ID 2, e eu vou vir em Diffuse, em None, Bitmap, e daí eu vou selecionar uma outra textura aqui, ó. Vou colocar aqui esse. Aí eu tenho que desabilitar aqui algumas opções, né? Então, eu venho no mapa, esse use World Scale, eu tenho que desabilitar ele. Ainda não funcionou.
Vamos ver o que falta aqui. Eu também tenho que ativar aqui, ó, o mostrar, né, no View Import, ó. Sempre isso aqui, ó, senão ele não mostra, tá, pessoal? Esse é fundamental. E ele vai estar ativo independente, tá? Independente, ó, no Multi-Sub-Object ele não está ativo. Então ele vai estar ativo independente aqui e ele só é ativado para texturas, tá? Ó, no azul não tem nada. Então eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou vir aqui, bitmap, vou pegar aqui uma opção, vou desabilitar esse Raw Scale e olha só, ele não aparece. Quando eu habilito aqui, ele aparece, ó. Beleza? Eu tenho outra opção, ó. Uma outra opção que eu tenho aqui, vocês estão vendo que estão ficando essa borda, né? E se eu quisesse ajustar certinho aqui a imagem no meu box, né? Então eu tenho essa opção aqui, ó, Vive Imagem. Aí eu retiro aqui, ó, utilizo esse retângulo vermelho, ó, eu corto ela. Corto essas, desseleciono essas bordas brancas, certo? Seleciono elas. Ainda não vai funcionar nada. Eu clico aqui, ó, aplicar, que ele vai aplicar aquele corte que eu fiz aqui no Vive Mesh. E assim ele corta, ó. Olha só, repetindo nessa aqui, ó. Eu vou vir no Ed 1, né? No Ed 1. Em Vive Image. Eu vou recortar aqui, ó. Tem um quadrinho ali, ó, que eu pego nele, né? E eu consigo mover esse retângulo, posicionar esse retângulo de corte, né? Esse retângulo vermelho. Daí eu posso fechar e aplicar aqui, ó. Olha só, certo? Então ele aplica o meu corte na imagem. E assim eu vou trabalhando a textura, tá? Certo? Agora eu vou criar uma outra imagem aqui para mostrar um outro detalhe. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma peça, né, um projeto que ele tenha mais, como é que eu vou explicar? Que ele tenha mais, eu vou converter aqui, ó, em poly, não, desculpa, primeiro eu tenho que, mais segmentos aqui, ó, esses segmentos, eles são, vou colocar aqui ó, então esses segmentos são esses dali, ó, são esses quadrinhos que ficam no projeto, tá? Então se eu quisesse, por exemplo, vou colocar aqui 10 também para facilitar, né? Mas vocês vão entender do que se trata isso aqui. Então eu vou colocar aqui como, ó, se eu quisesse, por exemplo, aplicar a textura, se eu aplicasse a textura agora, ele ia fazer isso, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse, aqui ele já aplicou certo, embaixo e em cima, nesse caso, né? Então, não haveria nem a necessidade de selecionar. Mas, se fosse um objeto mais complexo, eu converto aqui, ó, converto em polígono, né? E se eu precisasse selecionar esses polígonos aqui para colocar uma imagem diferenciada, né? Uma configuração diferenciada, eu tenho aqui, ó, se eu quisesse selecionar, por exemplo, fazer seleção da base, do topo e da base, né? Então, eu seleciono um aqui, ó, e eu venho nesse glow, ó. Esse glow, ele me facilita para que eu selecione toda a parte superior aqui da imagem, ó. Daí, olha só, eu vou colocar aqui, ó, seleção, ID 2. Por quê? Porque, olha só, seleção ID 2. Ele está mostrando aqui nessa minha seleção ID 1, certo? Só que eu quero que ele mostre aqui em cima o ID 2. Então, eu vou vir aqui, eu vou adicionar
o VMap, eu vou tirar aqui o Real Scale, e eu vou colocar aqui no editável Poly, eu tenho aqui, ó, a seleção, né? Eu vou colocar ó, id 2 e vou pressionar Enter, olha só. Então eu selecionei essa parte toda e eu coloquei, eu quero que ali seja id 2, então ele joga a minha imagem de id 2 ali. Beleza, galera? Então esse é o processo de seleção também, né, de configuração. Agora ele pulou para id 3, né? Acabei digitando a id 3 e ele acabou pulando para o id 3. Mas eu posso vir aqui novamente, ó, seleciona. Esse campinho aqui é para isso, tá, pessoal? Para mim salvar as minhas seleções. Então, olha só, eu já tinha selecionado ali, agora eu vou colocar aqui a id 2 e vou pressionar um Enter, olha só. Ele joga certinho ali o id 2 naquela... Agora ficou, olha só, a id 2, a mesma imagem para os dois lados. Beleza, galera? Esse é o curso, a videoaula de hoje, né? Falando um pouco do Multisub Object.